Olá, boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu estava aqui almoçando e na madrugada Deus me falou a respeito desse Salmo 70, que eu tenho meditado nele. E agora, terminando de almoçar, me veio na minha mente fazer esse vídeo aqui sobre o Salmo 70, para nós fazer uma reflexão e aquilo que Deus me passar da parte dele para o nosso convívio, o nosso crescimento espiritual, né? Eu quero compartilhar contigo aqui nessa tarde. Já é tarde, né? Já são 12 horas. Deixa eu dar uma olhada aqui. São 12 horas e 30 minutos, mais ou menos. O sol aqui está bastante quente agora, o calor está apertando, né? Mesmo assim eu vou tomar um cafezinho. Cafezinho do meio-dia, né? Vamos lá. Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Muito lindo o modo de que Davi se relaciona com Deus, o modo de que Davi se relaciona com a palavra. Eu creio que naquela época não tinha pergaminho, livros, mas tinha pergaminhos. Eu acredito que ele tinha uma comunhão muito profunda com Deus quando ele se separava para Deus, para momentos com Deus, com o Senhor. Eu até acredito que nesse salmo aqui que ele fez, ele certamente ele deveria estar separado para falar com o Pai a respeito da situação ao qual ele vivia. Isso aqui, a Bíblia, os Salmos de Davi, mostra a vida dele, os cânticos, as palavras de pedindo ajuda, pedindo socorro. Dificilmente, irmãos, dificilmente a gente às vezes encontra pessoas do nível como Davi, né? Do nível como ele, assim, se prostrando, se deixando se levar pelo Espírito de Deus, pelo Senhor. Por isso é que me chama muita atenção, né? Que dificilmente as pessoas que têm um patamar de vida como Davi teve, tanto que nós vemos ali na história dos reis de Israel, são pouquíssimos que nós vê pessoas que se dedicam a fazer, a se prostrar, a se deleitar no Senhor, a ter dedicações que até inveja a gente, né? Até inveja a gente pelo modo de uma pessoa de tanta luta, uma pessoa de tanta dificuldade, né? E hoje não é diferente, irmãos. Olha que Davi, ele, quando Saul pecou, quando Saul desobedeceu, e Deus falou com Samuel para escolher um rei para ir na casa de Jessé, que ali, no meio daquela família, ele queria escolher uma pessoa, ele iria escolher uma pessoa no meio daquela família para ser o rei de Israel. Isso pode acontecer contigo hoje, nessa quarta-feira da vitória, dia 4 de setembro.
né? Deus, em meio à tua família, em meio a essa geração, Deus te escolher para ser um adorador, um verdadeiro adorador dele, para ser uma pessoa que vai levar a palavra dele, que vai honrar ele. Então hoje pode ser o seu dia como foi o de Davi. Você vê que Davi, depois que ele foi escolhido, ele foi ungido, ainda passou um certo tempo, até que Israel entrou naquela peleja lá com o gigante filisteu, e Deus criou uma situação, porque Deus, ele cria situação para mim e para você quando ele quer nos exaltar, quando ele quer nos colocar de frente de alguma situação, exaltado. Então Deus, ele cria situação, e Deus criou uma situação, tocou no coração do pai dele, Jessé, para levar queijo, comida ali para os irmãos, e foi uma peleja muito grande ali. Você deve conhecer a história, está lá em 1 Samuel, né? E depois disso aí, Davi começou a se entrosar com Saul, porque se ele vencesse aquela batalha, Saul ia dar a filha dele para casar com Davi. Naquela época era um privilégio muito grande para a pessoa casar com a filha do rei, né? E aí começou, Davi já estava, presta atenção que Davi já estava ungido rei de Israel. E agora o que acontece? O que a palavra de Deus, qual a revelação da palavra de Deus para mim e para você? Não sei se o meu amigo Jackson está me ouvindo aí em Campinas, ou viajando e me ouvindo, ou vai me ouvir, né? A Carol e mais outros amigos que eu tenho no Evangelho, pessoas amigas que ainda não chegou o seu tempo. Eu não digo nem nada porque Deus tem trabalhado comigo de uma maneira que ninguém entende. Eu vou contar esse testemunho daqui a pouco, que ninguém entende. Deus não me quer em frente de igreja, Ele me leva aqui, me leva ali, eu fico um tempo num lugar, ali Deus me usa, e bom. Davi esperou, se eu não estiver equivocado, parece que de 10 a 13 anos, Davi ficou naquela luta, irmãos, pensa luta. Teve momentos que Saul pegava a lança e lançava sobre Davi. Se Davi não saísse fora, aquilo vazava Davi. Mas Deus dava livramento àquele homem, ele tocando harpa, louvando a Deus para expulsar aquele espírito maligno que estava sobre Saul. E foram de 10 a 13 anos aquela luta. O que eu quero dizer com isso? Eu nem ia falar isso, eu ia falar sobre o assunto que depois eu vou entrar nele, se der tempo, que é o versículo 2 aqui do Salmo 70. A perseguição foi tanta, mano, foi drástica. Jonatas ficou amigo de Davi, e quem sabe Deus está levantando um amigo para você hoje, para te ajudar nessa peleja sua espiritual, ministerial, que às vezes você não está aguentando esperar, você já quer ir para púlpito, você já quer pregar, né? E é gostoso mesmo pregar. Púlpito não, eu não gosto de púlpito. Falo de coração, minha esposa sabe, meu pessoal sabe. Eu não gosto de púlpito. Assim, para ficar lá, não. Se me impor, eu fico. Mas falar que eu me invejo daquilo lá, não. Porque para pregar, eu prego aqui nos meus vídeos, sossegadinho na minha casa. Prego para muita gente. Se eu quiser ir para as esquinas, eu vou, então. Mas tem gente que acha que púlpito é o chamado dele, não é por aí. Então Davi passou por esse tempo todo, por essa jornada toda. Depois ele assumiu o trono, e aí daí foi lutas e lutas e perseguição no meio da família,
no meio dos de fora, e não foi fácil para Davi. E aí por isso é que eu falo, a intimidade dele com o Pai, com Deus, pela palavra. Aí ele fala disso, tipo assim: Senhor, tenha prazer, ó Deus, de me livrar-me. Eu acredito que quando ele falava isso prostrado, eu acredito que dentro da câmara dele lá do quarto, chamado câmara naquela época, sozinho ali, chorando talvez, a opressão dentro de casa, no meio da família, dos inimigos ao redor de Jerusalém, que vivia armando emboscada constantemente para acabar, para eliminar aquele homem. E hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. Quantos estão armando emboscada para acabar com a sua vida? Quantos estão armando? O diabo usa você. O diabo usa o ser humano. Ele não vem em forma de capeta, de chifre, de garfo na mão, não. Ele usa talvez o que você mais acha que é teu amigo dentro da igreja, ou no convívio da tua família, ou no meio da sociedade. Ele incorpora no corpo de uma pessoa bem vestida, bem trajada, que você nem desconfia. Ele começa a armar emboscada, cilada, para te colocar em dificuldade, para acabar com a sua vida. É assim que acontecia com Davi. E hoje não é diferente, meu amigo. Quem sabe está acontecendo com a sua vida coisas, assim, dessa maneira, que te constrange, que te deixa chateado, que te deixa abatido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Apóstolo Paulo diz: prosseguindo para o alvo, Shui decanta labás. Prosseguindo para o alvo, querido, que é Jesus Cristo. Porque hoje mesmo eu estava lendo João 11. O meu estudo da madrugada hoje foi João 11. Quantas pedradas! Jesus, ele volta, ele vai fazer a obra, mas nisso ele já tinha sido atacado ali, naquela cidade de Lázaro, que agora me esqueci o nome, de Maria e Marta. Aí ele sumiu dali porque os judeus deram em cima dele. Mas aí ele voltando, quando Lázaro adoece, eu vou passar assim uma pincelada rapidinho nisso aqui, só para você entender. Os próprios discípulos viraram para Jesus e falaram: mestre, o que você vai caçar lá? Eles estavam te apedrejando, queriam te apedrejar lá. Mas, querido, Deus te chamou para uma obra. Neemias falou: estou fazendo uma grande obra para Sabalate, Tobias, Gesem. Queria parar Neemias. E assim é a vida hoje. O inimigo das nossas almas, ele quer te parar, meu amigo. Ele está usando o ser humano para te atacar, para acabar com você, para te defamar. Talvez coisas que não tem futuro, não tem por que ir para frente. Pessoas estão... E tem gente emprestando o ouvido. Eu estou pregando isso direto na igreja. Emprestando o ouvido para fofoca, para mentira, para calúnia, para coisas. É isso que Davi está aqui. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa. Olha aí. Dá-te pressa. O ter prazer em livrar-me não foi o suficiente. Tipo assim, dá-te pressa, Senhor. Gritando, quem sabe gritando ali. As pessoas lá no palácio escutando ele gritar. Dá-te pressa, Pai. Como se Deus não tivesse livrando ele. Deus estava livrando constantemente. Quantos incontáveis os livramentos que Deus deu para Davi. Mas a gente é assim mesmo, é nós seres humanos. Há momentos, meu amigo, minha amiga, que você acha que Deus não está fazendo nada. Há momentos que você acha que Deus não está trabalhando, que Ele está calado, que Ele está em silêncio. Mas não é assim. Deus não trabalha de acordo com a tua vontade, do teu jeito. Não aparece para você falando. Quando Ele está calado, aí é que Ele está trabalhando mesmo. Aí é que Ele está
criando movimentos, situações para te livrar, para te guardar. Entendeu? Então é assim que Deus trabalha. Eu estou falando para você, meu amigo e minha amiga, nesta manhã, nesta tarde, né? Agora que já é quase 1h da tarde, né? Aí ele pede a pressa, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Existem situações na minha e na sua vida, irmãos, meu amigo, que a gente fica totalmente detonado. Modo de falar aqui, né? Detonado, eu não sei falar a palavra bonita igual esses teólogos falam, né? Apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Acredito que a tristeza, a angústia, a aflição, aquilo estava tomando conta da alma de Davi, a opressão, as coisas ruins, estava tomando a consciência, a alma de Davi, como já disse. Irmãos, tem coisa que deixa a gente a chorar nos pés do Senhor, a correr lágrimas, que entristece o nosso coração pela situação a qual pessoas estão tomando atitude, estão fazendo, pessoas do meio evangélico, irmãos. Quer ver eu te provar isso? Vamos lá, que falta 16 minutos agora, dá tempo. Salmo 55, para te provar o que Davi está falando. Salmo 55, versículo 12, leia para você ver. Salmo 55, versículo 12, 13, 14 e 15, olha aí. Com efeitos, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeiam, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual meu companheiro. Irmãos, preste atenção. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso. Se não fiz, eu vou fazer. Olha o que ele fala no versículo 13. No 12 ele fala, se fosse o inimigo, a pessoa lá do mundo, a pessoa mundana, a pessoa que está ao redor de Jerusalém, serve outros deuses, se fosse eles, amém, é isso que ele fala aqui, ó. Se fosse eles, eu suportaria esses ataques, essas afrontas. Mas olha o versículo 13, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro. Irmãos, isso é profundo. Isso vai numa profundidade da nossa alma tão grande. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre a família da fé. Ele está falando sobre a família que está dentro do palácio com ele. Ele está falando sobre o povo que convive. Por isso que ele tem um versículo, parece que Salmo 119, não me lembro quanto que ele fala. Lá melhor é viver na casa do Senhor. Mas na casa do Senhor é que está acontecendo isso aqui, irmãos. São pessoas do nosso convívio que está dentro da igreja. São pessoas do nosso convívio. Oh, aleluia. A gente dá vontade de chorar, irmãos. Porque se fossem os nossos inimigos lá fora que tentasse atacar nós, atingir, a gente sabe, porque aí era pessoa ímpia, era pessoa mundana, mas os de dentro da igreja, é isso que Davi está falando aqui no Salmo 55, versículo 13. Igual a mim, irmão e amigo meu, igual a mim, pessoas que servem o mesmo Deus, pessoas que buscam o mesmo Deus, que cantam junto contigo dentro da igreja, que falam junto contigo. É isso que Davi está falando, irmãos. Isso é uma afronta para Deus, você ter coragem de fazer justiça com suas próprias mãos, ficar acusando o seu irmão, ficar levantando contra o seu irmão. Lê a Bíblia para você ver. Que triste é isso, como que Deus entristece com esse tipo de atitude, que a pessoa tem coragem de pôr o outro na justiça por causa de nada praticamente. Por causa de nada. A Bíblia diz que aquele que humilhado será exaltado. Se alguém te humilhou dentro da igreja ou fora da igreja, irmão, fica calado, vai para o joelho, apresenta ao Senhor, que no tempo certo ele vai te exaltar. E deixa ele fazer justiça, porque Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer. Mas quando você põe a mão para acusar, para condenar, como aconteceu aqui com Davi,
Deus cruza os braços, irmãos. Deus cruza os braços, porque Deus não quer ver essa desunião que nós estamos tendo na igreja, não. Esse levante, né? A pessoa sai da casa dele em vez de vir para a igreja cultuar, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E não é isso que está acontecendo, não, irmãos. A pessoa já sai da casa dele com uma palavra que ele pegou não sei aonde e vem trazer fofoca, vem trazer confusão, vem trazer conflito para ele mesmo. Ele sai dali perturbado. Ou ela sai dali perturbada, porque Deus não está no meio de fofoca e de contenda. Nessa segunda-feira do nosso estudo, nós estávamos conversando, saiu esse assunto aí. Uma das missionárias lá tocou nesse assunto e a gente está estarrecido, irmãos. Vamos buscar o amor de Cristo para a nossa vida. Olha o que ele fala aqui para encerrar. Nós estamos com 20 minutos. Olha o que ele fala aqui para encerrar no versículo 2. Sejam envergonhados e cobertos de vexame. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Depois eu vou continuar amanhã. Os que me demandam a vida, sejam envergonhados e confundidos, irmãos. Porque vai ficar. Porque se você está agindo dentro da palavra de Deus, Deus vai fazer justiça a seu favor. Mas se você está procurando agir condenando o irmão, condenando o pastor, condenando o cantor, o levita, condenando o ciclo de oração, se você está se levantando contra alguém, julgando pedra, falando mal, coisa que você não tem certeza, que você não sabe de nada, apedrejando, é o que Davi falou lá no Salmo 55. Querido, Deus não vai pelejar por você não, você vai ficar endemoniado. Não é o diabo que vai entrar no você não, é você que vai entrar no demônio, no diabo. Porque entendeu? Tem coisa que o diabo fica na dele e a pessoa que entra nele, porque é um fofoqueiro, é um mentiroso, é um sem vergonha, é uma pessoa que devia de estar no meio da igreja para união, para crescimento, para progresso, ele está inventando conversa, entendeu? Deus abençoa, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra nessa tarde venha fluir no teu coração, e amanhã eu dou finalizado aqui. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo do irmão Leôncio Gama, pastor Leôncio Gama. Vamos orar. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, rei dos reis é o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento esse irmão, essa irmã, essa família. Traz libertação, traz cura, Pai, no meio da tua igreja. Traz despertamento espiritual no meio do teu povo, no meio da tua igreja, para que o amor de Cristo gere em nós, papai querido, benignidade, paciência, longanimidade, perseverança, para que nós venhamos a ser amar o nosso inimigo, amar o nosso irmão, amar a família de Deus. Pai, em nome de Jesus, implanta isso no nosso coração e repreende, Pai querido, nessa tarde. Em nome de Jesus, todo espírito de fofoca, de contenda, de confusão, todo esse espírito maligno das trevas que está usando pessoas dentro da igreja, na nossa família, no meio da sociedade, para nos trazer, procurar tirar a nossa paz. Apressa-te, ó Deus, em nos socorrer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Fique com essa palavra, tira proveito dela, envia. Compartilha, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém, amém?